galera do Pode Entrar, a gente voltando com mais um programa especial para você. A gente vem de uma linha mais de papo cabeça, aquela coisa meio interiorização, não julgar, aquele monte de dica que eu passei para vocês. E seguindo esse gancho, eu trouxe a minha amiga Dalene Monte. Oi. Seja bem-vinda no nosso Cafofo. Muito obrigada. A Dalene é professora de yoga e terapeuta Ayurveda. A dificuldade com a Ayurveda. Tanto faz, Ayurveda ou Ayurvédica. Ayurvédica, também se usa. É correto usar as duas formas para falar. Tranquilo. Eu entrei num curso de yoga, gente, agora de formação, e eu tô passando por uma transformação muito grande na minha vida, falando que eu nunca mais vou ser o mesmo. E aí a gente vai tendo contato com um monte de tema, e esse é um dos temas. E aí bateu a curiosidade de saber como é que funciona mais tudo isso. A terapia busca o que, quem pode fazer, a gente procura só porque eu tô com uma dorzinha aqui, eu vou procurar a sua massagem. Como é que funciona mais ou menos isso? Né? Bem, vamos lá. Então é o seguinte, primeiro de tudo que não é uma terapêutica muito conhecida aqui no Brasil. As pessoas até brincam com essa dificuldade de falar, como é que eu falo? Entram pessoas lá, né, no consultório e me falam isso, eu não entendi direito e tal, como é que chama? E vai pra tudo. Algumas pessoas só conhecem por conta da massagem, mas isso é um link que a gente pode conversar um pouquinho daqui a pouco, para eu explicar para vocês a diferença. E algumas pessoas já conhecem como um processo terapêutico, e aí elas vão para buscar o quê? Uma autoconexão, melhor autoconhecimento, melhor funcionamento do corpo. E as pessoas estão muito procurando também para reajustar dieta alimentar, para melhorar um pouquinho a estrutura de rotina, porque sabe que o Ayurveda bebe assim, dessas fontes de uma melhor organização, de uma dieta mais compatível para os biotipos, de uma rotina que a gente chama de dinacharya, também mais adequada para o biotipo da pessoa. E tem essa parte que é a terapêutica, que entram as massagens, mas não é só isso. Isso que é legal. É que acho que geralmente quando a gente tem esse primeiro contato, a gente imagina que seja uma técnica que envolva apenas as massagens. Isso. Então, na verdade, assim, chegou há muitos anos, a gente está falando tipo... Porque é uma coisa que vem de milhares de anos atrás. Sim, o Ayurveda, ele assim, data, assim, os livros que a gente tem conhecido como os clássicos de Ayurveda, a gente tem relações lá de 5.000 anos atrás, 6.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, enfim. Tô arredondando, mas é o que se fala. Mas assim, no Ocidente, especialmente aqui no Brasil, esse nome Ayurveda, mas com mais a cara da massagem ayurvédica, ela começou em, vamos dizer, meados dos anos 1970 e pouco, começo dos anos 80. Bem recente. É recente, mas também já muita coisa mudou. Sim. Mas enfim, mas não era o Ayurveda como hoje, a gente já tem grandes nomes no Brasil, pessoas atuando de uma forma muito bacana, mesmo ainda não tendo de forma alguma, isso é bem legal esclarecer, não existe médico ayurvédico no Brasil, não tem, porque não existe essa cadeira ainda dentro da medicina. Entendi. Tá? Isso já acontece com a medicina chinesa, mas não acontece com a medicina ayurvédica. Tá? Então ainda não existe. O que existe são médicos formados que atuam de uma forma mais natural, normalmente aqueles simpatizantes já da medicina chinesa, da homeopatia e tal. Que é uma forma mais alternativa. Exatamente. E que curtem e até fazem esses cursos de Ayurveda, assim como nós, terapeutas, mas eles podem ter um livre acesso, principalmente nos procedimentos mais invasivos de limpeza, de purificação que o Ayurveda oferece. Que não seria o caso dos terapeutas, a gente ficaria mais no que a gente chama de xamana, que seriam as pacificações. Entendi. É uma conversa super longa, a gente vai ficar aqui num retiro de vários dias gravando esse programa. Eu vou fazer já o Panchakarma nele, mas enfim. Então, voltando lá na questão cronológica, nesses meados aí, vamos arredondar para os anos 1980 e tal, a gente escutava esse nome que era massagem ayurvédica. E tá errado?
Hoje a gente sabe que não é mais cabível, né, colocar esse nome na terapia propriamente do Ayurveda, nessa estrutura que é filosófica também, que vem de toda uma estrutura da medicina tradicional indiana. Sim. E tudo bem, mas a gente sabe que não é isso. Beleza, então o que era essa massagem ayurvédica lá? Era uma técnica que é muito boa mesmo, que foi trazida para o Ocidente por alguns ocidentais que foram lá para aquela região de Pune, na Índia. Alguns, vamos dizer, 80% dessa galera era devota do Osho, e que o ashram do Osho é muito perto desse outro local, que aí é um outro assunto. Que é um outro assunto, e polêmico pra caramba, e teve novidades essa semana com outros, né, mas enfim. Mas tem o local, a escola de massagem ayurvédica da Kusum Modak. A Kusum, na verdade, ela foi buscando elementos do yoga, do Ayurveda, para desenvolver uma técnica que é muito bacana e muito especial. Mas naquela época se chamava de massagem ayurvédica. Na verdade, o que acontece? Na realidade, é um método dela só e que foge um pouco do que realmente é tradicionalmente o Ayurveda, exatamente. Então a gente tem muitos terapeutas que praticam esse tipo de massagem ainda no Brasil. Eu mesma, por muitos anos, pratiquei, até eu conhecer de fato a estrutura filosófica do Ayurveda e estudar. Mas beleza, então o que acontece? Essa técnica, a Kusum, ela era, parece que já uma discípula do Iyengar, então ela é uma massagem feita no chão, usa distrações, torções, ela trabalha, aquela que pisa e tal e coisa. Só que ela também foi bebendo dos elementos do Ayurveda. Então, no Ayurveda a gente tem uma gama muito grande de processos terapêuticos. Algumas são massagens, outros que o pessoal chama de massagem não exatamente é massagem, é processo terapêutico. Como o Shirodhara, aquele que cai o olhinho na cabeça, por exemplo. Todo mundo quer ir por conta do olhinho na cabeça. Ele não é uma massagem, ele é um procedimento terapêutico do Ayurveda, um tratamento terapêutico. E ele é uma polêmica também, eu já falo isso pra você. Então o que acontece? A Kusum pegou elementos de algumas massagens do Ayurveda, como a Abhyanga, né, das manobras, né, de tudo aquilo que trabalha um pouco com uma drenagem, o óleo e tal, um pouquinho do que a gente chama de Uduartana, que é uma massagem feita com pós, um pouquinho do Kalari massagem, que é no chão e que pisa e que cotovelo e tal, é uma massagem mais vigorosa, que é muito aplicada em atletas, bailarinos e tal. É bem bacana, é bem legal. O que ela fez? Ela pegou elementos dessas massagens e meio que fez um mix de um blend, um blend de massagens numa técnica que é o tal do yoga massagem, hoje chamado de yoga massagem. Naquela época era massagem ayurvédica. Então aquilo era o conhecimento que tínhamos de Ayurveda nessa época. E por isso que é muito diferente. Então hoje em dia, que temos acesso, principalmente o acesso a ir à Índia, estudar mais, e acesso a pessoas muito, muito sérias que também estudaram, beberam dessa fonte e tal, sabemos que o Ayurveda é uma outra coisa. Ele não se resume a só massagens, assim como o yoga não se resume a asanas, né? Sim. Isso é importantíssimo a gente colocar. Então, a Ayurveda não é massagem apenas, ele é todo um processo terapêutico, aonde, num primeiro momento, a pessoa vai e me procura. Ou procura qualquer outro terapeuta. Seria uma filosofia de vida também. Eu gosto disso, Ciro. Eu gosto muito disso. Eu gosto mais do que a gente ficar falando que é uma medicina. Eu trabalho com a medicina tradicional indiana. Tá, legal, ela é a medicina tradicional indiana. Mas eu gosto muito de quando a gente pensa a Ayurveda como uma ciência de vida, como uma filosofia de vida. O próprio nome Ayurveda nos leva a isso. O que significa? Ciência da vida. Então, quer dizer, a ciência da vida, esse conhecimento da vida. Então é assim, uma vez eu escutei uma frase muito bacana de um médico, e que nem é morro de amores, nem é tanto assim, é um gringo, o David Frawley, que ele falou que conhecer o Ayurveda e conhecer esse processo do Ayurveda é ter um mapa do tesouro nas mãos, que a gente assim consegue manter assim, a nossa saúde em perfeito estado, que a gente consegue de fato assim estabelecer uma conexão com todos os nossos corpos, vamos dizer, né, os koshas, né, desde esse
desse corpo mais denso até os corpos mais sutis. Então que a gente consegue de fato estabelecer um caminho não de cura, mas de preservação da saúde. É exatamente isso que o Ayurveda nos leva. Então, o grande barato é conhecer o Ayurveda antes de você precisar do Ayurveda. E o que é esse precisar? É como as pessoas chegam nos consultórios com alguma doença, com algum agravamento. Naturalmente a gente se agrava, mas normalmente as pessoas vão lá e procuram quando já estão com alguma questão. E aí ela procura você e como é que é feita usar o termo ocidental, essa triagem, o que eu vou passar? Você vai passar pelo cardiologista, você vai passar pelo clínico geral, eu vou aplicar o pó, vou usar o óleo, como é que funciona? Então, funciona assim, por ela ser essa medicina ou filosofia tão integral, ela parte assim, a pessoa vai lá, contar mais ou menos como é que é a cronologia do tratamento. A pessoa vai lá no primeiro momento e a gente faz um diagnóstico, né? E que a gente pode chamar de Rugna Patrakam, mas enfim, né? A gente usa as terminologias, mas é um diagnóstico. Esse diagnóstico normalmente é bem demorado. Eu pessoalmente assim gosto de dissecar aquela pessoa que está na minha frente. Eu levo às vezes 3 horas no diagnóstico com uma pessoa. Então, igualzinho as consultas médicas que a gente está passando por aí. Bem igualzinho. E o que acontece? Nesse diagnóstico, então, a gente vai ter todo um caminho, né? Às vezes parece com a medicina tradicional, principalmente com esses médicos que gostam muito da homeopatia, enfim. Então, a gente, no primeiro momento, a pessoa que está lá vai falar um pouco por que ela procurou o tratamento. Então ela vai colocar as queixas dela, todo um histórico. E no Ayurveda, o que é bacana, que eu digo para as pessoas, é que assim, quanto mais prolixo, melhor. Nada de ser sucinto. Porque interessa muito para nós saber o funcionamento desse serzinho desde sempre. Porque na verdade é um tratamento que vai além da questão física. Sim. Você trabalha, posso falar assim, o corpo, a mente e a alma em conjunto para buscar o equilíbrio. Isso. Sim, exatamente. Eu fiz um curso há muitos anos atrás, foi o primeiro curso de formação mesmo de terapeuta ayurvédico, que eu fiz com um médico lá de São Paulo, e ele, na primeira aula, ele brincou e falou assim, bem, quem não acredita que nós somos, reencarnacionistas, ou que a gente não tem espírito, alma, enfim, nem começa o curso. Na primeira aula ele já falou. Porque justamente por conta disso, porque ele falava que não é um tratamento psicofísico, ele falava que era um tratamento, eu tenho até escrito isso no meu caderno, psicofísico espiritual. Que não descartamos a possibilidade de estar observando também o que essa pessoa traz. E por isso que eu te falei que é muito interessante quando você dá essa liberdade no diagnóstico, da pessoa falar dela desde sempre. Mas se, por exemplo, vou dar um exemplo, que é assim, um ponto importantíssimo, mas muito importante do diagnóstico. Como funcionam as suas evacuações? Ótimo, isso é um super tema. A gente demora muito tempo para resolver isso num diagnóstico. Então eu vou investigando com essa pessoa, mas legal, intestino é preso, mas sempre foi assim, como é que era? E a pessoa vai buscando essas informações. Então, quando eu era criança, soltava, era assim, eu fazia bolinha, fazia não sei o que, nananana. Bem, pra tornar a coisa mais divertida, cocô é super tema de Ayurveda, tá? Muito tema de Ayurveda. Imagina, vai te diagnosticar bem a fundo mesmo. É, super, no cerne, né? Mas então, pra te dar um exemplo, porque é engraçado, porque algumas pessoas nem olham, nem sabem como é que é. É incrível, você perguntar, mas tudo bem, legal, como você... não sei, não lembro, não, nunca olho. Então sabe aquele negócio pra criança? Dá tchau pro cocô? Fala pra dar tchau pro cocô. Porque é uma forma de você, Nossa, olha. meu irmão ia me matar, eu vou falar isso. Mas meu irmão, quando puxava a descarga, ele chorava tanto. Ele queria dar tchau pro cocô. Eu não quero que vá embora. Tá vendo? Olha que legal. Seu irmão é super ayurvédico. Nossa, ele vai me matar. Depois você corta isso. Mas enfim, então é isso, a pessoa vai ter esse momento onde ela vai falar, e nesse trabalho assim, nesse primeiro momento, normalmente o terapeuta
passa por um período de escuta, e de escuta muito atenta, de escuta muito viva, porque você, nesse momento, é um momento muito fundamental, porque a pessoa se mostra, na maioria das vezes, se mostra bastante, e você já vai sacando, sabe, a forma de ela falar, a forma com que ela se movimenta, os trejeitos, tudo isso já é indícios de algumas coisas que você já pode ir lá fazendo as suas equações. Ok, uma vez esgotada essa primeira parte, a pessoa, tá, já falei, já é isso mesmo, foi por isso que eu vim pra cá, e que isso pode levar 1 hora, 2 horas, 40 minutos, 10 minutos, depende de cada um. Eu parto para um segundo momento, que seria algumas perguntas. Essas perguntas, elas estão relacionadas normalmente ao funcionamento dos sentidos. Então, como você, por exemplo, como funciona a audição, olfato, o teu paladar. Mas não é tão simples assim. Parece uma coisa, como você olha, como... Não, cada um desses sentidos, investigando profundamente como é que é tudo isso. Uma parte onde a gente fica bastante tempo é na parte da digestão. Desde o momento em que, como funciona essa digestão, e falando um pouquinho sobre essa questão do processo digestivo dessa pessoa. E eu gosto muito de saber minuciosamente o que ela come, que horário ela come. Então, quer dizer, é um apanhado de coisas muito importantes. Como é que é o teu sono? Como? Que hora dorme? Como acorda? Acorda lento? Acorda lépido? Como é que é isso? E aí, evacuação, no processo da evacuação, como é que é? No caso, se é uma mulher que está sendo diagnosticada, os processos da menarca e como é que funciona a menstruação, para caramba, parto e tal, isso é muito forte, né? Obviamente que no caso dos homens a mesma coisa, não na menstruação, obviamente, mas essa é a questão, ufa mesmo. Mas na questão, mas já aconteceu, hein? Não, você já entendeu. Mas enfim... Mas já aconteceu de ter um rapazinho lá que menstruava horas. Pô, acontece. Por que não? E que delícia! Sim. Eu amo quando você tem que trabalhar com tudo isso lá. É muito legal, sensacional. E o acolhimento, a sensação da pessoa de estar pertencendo e sendo acolhido, porque os médicos, sabe assim? Sem distinção. Exato, de gênero, como assim? Sem nada. E de repente tem essa figura que é aí. Como deveria ser, em geral. E essa figura aí tá me adorando, tá achando o máximo eu contar das minhas experiências e que eu sou um menino que menstruo. Gente, é fantástico. E como trabalhar com isso? Bem, mas isso é um recorte só, tá? Outro assunto. Outro cafezinho. Tem vários. Gente, a gente vai tomar chá forever. Forever. O meu encontro semanal é o Ayurveda. Enfim, então o que acontece? Aí entra nesse processo tal, aí a gente entra também numa parte que é um psicodiagnóstico, não deixa de ser, porque me interessa, e interessa realmente aos terapeutas, saber como funciona essa mente. E aí a gente vai para um outro lugar, que ainda não falei essa palavra aqui, que vai além dos doshas, que são os biotipos ayurvédicos. A gente também vai trabalhando com uma questão de umas qualidades, e que em alguns clássicos do Ayurveda vão trabalhar de doshas mentais, que no yoga a gente conhece como as gunas, que são as qualidades rajásticas, sáttvicas e tamásicas, isso você já sabe. Enfim, isso é um tema também do Ayurveda, são ciências irmãs, então uma é totalmente conectada. Meio que no Ayurveda, no Dinacharya, uma das partes é pratique yoga. Que yoga você vai praticar, com qual você vai, sabe, ter mais afinidade. Que é um negócio muito louco também, tipo, essa questão do praticar yoga, que também é um outro programa. É outro programa. Que aí a Adriana vem conversar com a gente também. Belezura. Então, e aí é isso. E aí você entra no psicodiagnóstico, você vê que aí são, realmente, não dá 2 horas, 1 hora só. Nunca. E no final, pelo menos, tem médicos que faz isso, ou terapeutas faz isso um pouco antes, mas cada um vai achando seu jeitinho. Eu deixo para a última parte fazer, então, o diagnóstico físico. Então, o que normalmente a gente examina que é meio condição sine qua non da consulta? Exame do pulso. Então, pelo pulso da pessoa, você vai diagnosticar o que a gente chama de prakriti e vikriti, que seria a sua essência, o dosha predominante, aquele que é a sua marca, aquilo como seu mapa natal, seu DNA não muda.
Você veio com essa constituição. Seja monodosha, bidosha, tridosha, não importa. Mas aquilo que você é, de vata, pitta, kapha, essa quantidade de elementos que está aí e que é sua. Só sua. Ok. E a gente examina também o que a gente chama de vikriti, que seria o quê? Ou vikruti. Os termos, sim, quando vêm pra cá, acabam, né, meio se adaptando. Enfim, quais são esses distúrbios que você carrega? Então isso é muito importante. Então, através do pulso, a gente consegue chegar perto dessas alterações, dos agravamentos ou até mesmo da ausência dos elementos, desses doshas que atuam no nosso corpo. Corpo, vamos pensar, sim, nesse corpo de ser integral, exatamente. Então, através do pulso, até doenças a gente consegue observar, dependendo da onde a gente percebe que há um batimento diferenciado, mais rápido, ausente, mais profundo, de que ladinho da falange do dedo você está sentindo. Tudo isso você percebe através do pulso. É um trabalho assim que não é de uma hora para outra, são anos de dedicação, são muitos pulsos. Há médicos ayurvédicos que falam que você só sabe diagnosticar um pulso depois do milésimo. Já chegou no milésimo já? Não. Mas olha, não sei, deve ter uns 500 já pulsos já rolados por aí. Porque você acaba pegando de amigo também, né? Isso é muito legal. Mas não importa, contanto que você consiga chegar nesse... Não precisa aprofundar tanto, mas se você conseguir chegar nisso, já é legal. Até porque você tem muito material escrito, sim, e outras coisas. Você tá vendo pele, temperatura, que nem, ó, você tá geladinho, né? Então, quer dizer, tem um vatinho, né? Então, mãos e pés gelados. Isso me interessa muito quando eu toco a pessoa, quando eu vejo a constituição da unha. Outra coisa que é fantástica do Ayurveda, que é super do diagnóstico, é o exame da língua. O Jiva Pariksha. Então, botar a linguona mesmo pra fora, ver, porque na língua a gente tem a representação de todos os órgãos vitais, então você vai olhar aquele que não tá legal, onde tem uma doença localizada, a quantidade de saburra que tem nessa língua. Nos interessa muito para saber o nível de toxina, que a gente chama de ama. O nome é lindo, né? Mas é toxina. Então, o nível de toxina, o nível de ama que essa pessoa tem. E então, como que a gente vai desenvolver um processo que é o Ama-Pachana, que seria a desintoxicação tipicamente ayurvédica, para que a pessoa faça antes de entrar de fato num tratamento. Então é isso. Então, quer dizer, tudo, olho, cabelo, tudo isso nos interessa. Eu gosto muito de observar a densidade óssea, peso dessa pessoa, até mesmo o ritmo cardíaco. Então, a pessoa sai de lá assim, né, dissecada. Muitas vezes eu gosto de observar a urina da pessoa, e isso é muito legal, um exame antigo do Ayurveda, que eu peço para a pessoa urinar num daqueles potinhos de laboratório, e a gente investiga, tem duas formas. Uma é você jogando no jardim um pouco da urina, para ver nível de açúcar, porque formiga se você tem um nível de açúcar elevadíssimo, e às vezes você começa a perceber excessos do sabor doce no organismo. Vamos pensar que a gente está falando de sabor que não tem nada a ver com o seu bolo delicioso e com docinho, chocolate, nada disso. Mas o sabor doce atuando no meu corpo, se ele está em excesso, se ele está muito alterado ou não, às vezes é uma alteração muito grande do dosha kapha e tal, às vezes até uma pré-diabetes, então a gente consegue. E jogar óleo de gergelim naquela urina fresca também muitas vezes nos dá indício de como o dosha está atuando na pessoa, os distúrbios que atuam. Gente, é sensacional. Imagina, eu chego com um potinho de xixi na terapeuta, ela joga meu xixi no mato, ela fala, meu Deus do céu, tá louca? Eu vou separar, vou jogar um pouquinho, depois eu vou pôr o olhinho. E me diz uma coisa, todo mundo pode fazer terapia ayurvédica? Desde criança até... Todo mundo. Avó? Todo mundo. É pra todo mundo. Desde a criança até a vovó. Qualquer pessoa, qualquer problema que ela traga. Porque o Ayurveda ele é muito individualizado, ele é muito pessoal. Mesmo quando você escuta alguém falando assim, eu sou uma
Pita Kapha. E aí um outro fala, eu também sou. O que é uma Pita Kapha? Pra quem tá... Não, então, o que é o Vata, o Pita e o Kapha? Eles são considerados os biotipos do Ayurveda. Na verdade, eles são uma fusão dos elementos que regem a nossa natureza. Água, ar, fogo... Éter, né, o Akasha, água, não, desculpa, em densificação. O éter, o ar, o Vata, o éter, que seria esse espaço, o Akasha, o ar, que é o segundo, o fogo, a água e a terra, tá? Então a gente tem esse nível de densificação. Enfim, então eles estão aglutinados ou associados conforme uma certa similaridade nessa progressão de densificação ou sutilização, no caso, se a gente pensa no yoga que a gente quer sutilizar. Sim. Mas enfim, então eles estão aglutinados assim. Então a gente tem um elemento Vata, aonde o éter, o espaço e o ar são os regentes. A gente tem um elemento Pita, ou Dosha Pita, que a gente tem o fogo como regente e a água. E a gente tem o Kapha, que é a água e a terra. E o que é bacana? Por mais que o Ayurveda pareça uma coisa tão inacessível, não é. Quando a gente começa a entender os atributos desses elementos na própria natureza, porque tudo tem dosha, sua violeta tem dosha, a sua schnauzer tem dosha, nós todos temos, entendeu? Ele atua, porque os elementos estão em nós, até porque para ser feito esse corpinho, esse Annamaya Kosha, precisou densificar esses elementos. Então o que acontece? A gente começa a observar os atributos desses elementos. Fica mais fácil a gente entender esses atributos atuando em nós. Um exemplo, como eu brinquei e falei, eu sou uma Pita Kapha. Vamos pegar esse Pita, que ele é fogo. Então, o que é o fogo? O fogo ele é brilhante, o fogo queima, o fogo arde, mas o fogo aquece, o fogo ele pode nos cozinhar um alimento de uma forma perfeita. Tantas coisas que a gente observa no fogo como um elemento, né? E que a gente também pode pegar esse fogo e agravá-lo. Se eu agravo esse fogo, e se de repente eu boto muita lenha nele, ou esse fogo se transforma em algo absurdo, ele pode virar um incêndio. Ele pode queimar e devastar tudo. E de repente se eu jogo areia, ou seja lá o que for, eu sopro, jogo água, enfim, eu posso apagar esse fogo e ele para de atuar. E aquilo perde o brilho, perde a luminosidade, perde o calor. Então, só para a gente perceber que é importante a gente entender o atributo do elemento que rege o dosha. É muito mais importante até. Porque aí eu começo a perceber por que uma pessoa que tem uma característica, por exemplo, Pita, muitas vezes está apagada. E você olha e fala, mas essa pessoa é pitona. E ela tá desse jeito, sinal que esse fogo dela tá em déficit, não tá legal. Então o tratamento faz o quê? Com que eu desenvolva toda uma série terapêutica para que eu coloque fogo, atice novamente esse fogo dessa pessoa, para que o Pita dela volte à sua normalidade. Exatamente. Ou de repente o Pita tá demais, o fogo tá muito exacerbado, aí ela chega lá no consultório com gastrite, úlcera e uma série de ites e tal. Vamos, por favor, dar uma baixada. Então, vamos botar esse fogo em fogo médio? Como fazer isso? Então tem uma série de terapêutica que a gente oferece para diminuir esse Pita. É um exemplo, né? Porque a gente tem aqui um pouco tempo para estar destrinchando. Mas basicamente seria isso. E o interessante também é que uma vez que você vai no diagnóstico, é perceber que a pessoa com um determinado dosha, normalmente, ela gosta de agravar o dosha. É muito comum isso. Então, por exemplo, eu com a minha pitice toda, eu não deveria ser muito fã das pimentas. Porque pimenta... Mas eu adoro uma pimenta. A louca da pimenta. A louca da pimenta, todas elas. Você não tem ideia. A louca da pimenta. Um outro exemplo que é muito engraçado, não ligado com alimentação, mas ligado com a prática esportiva, por exemplo. Uma pessoa vata, que é magrinha normalmente, né? Sequinho. E que a gente fala, né, pra essa pessoa, então seria tão legal você fazer uma natação, um esporte mais sedante, vamos dizer assim, e a pessoa adora correr.
Quando corre, mais agitado, melhor ainda. E corre, vai secando cada vez mais, porque corre, vento, ar, muito ar, e vai aumentando aquele ar nela. E obviamente ela vai ter um agravamento vata. Ela já é uma vata com agravamento vata. Então, assim, são esses exemplos que eu tô dando, assim, e poderia dar um do Kapha também, nesse sentido, né? Que o Kapha, aí o cara Kapha, a gente fala, vai correr um pouco, mas ele, não, mas não dá pra ficar numa piscininha morninha, bem... Posso ficar quietinho? Quietinho, mas na cama melhor ainda, sabe? Coisas assim. É engraçado, mas é bem por aí. Então, só assim, pra concluir, aí a gente pegou esse diagnóstico. Eu gosto de trabalhar da seguinte forma, a gente sabe que tem várias técnicas, né? Tem gente que dá devolutiva. Na hora eu gosto de pegar tudo isso, montar então o plano de tratamento da pessoa e aí eu marco uma devolutiva. Aí a pessoa volta lá no consultório, aí eu conto toda essa história dos doshas dela, como é que eu observei, como é que tá vata, como é que tá pita, como é que tá kapha. Por onde vamos começar? Sempre começamos com uma desintoxicação, que é aquilo que eu falei pra você. Mesmo que a pessoa apresente pouca toxina no corpo, pouquíssima, às vezes a gente gosta de dar uma pequena limpadinha e tal, para que o tratamento, essa renovação, vamos dizer assim, seja mais efetiva, é mais interessante. Claro que as pessoas com muita toxina, a gente dá mais dias, né, de limpeza, desintoxicação, que é o tal do Amapachana, mas se não, às vezes um jejumzinho, uma monodieta, uma limpeza, que a gente vai sempre prescrever de uma forma bem bacana, e a partir daí é um tratamento. Então eu já fico totalmente à disposição dessa pessoa para qualquer dúvida, para qualquer coisa que ela precise, né, de repente a pessoa teve alguma reaçãozinha, né, assim, estranha com algum chá que foi prescrito, ou alguma especiaria até mesmo. Sim. E tal. Então a gente já vai monitorando essa desintoxicação para que a pessoa então entre no tratamento, que é uma gama imensa, que não é só a massagem. Então o tratamento, o que a gente vai entregar para essa pessoa? A dieta mais adequada para aquele biotipo, para o dosha predominante dela, ou uma dieta casada com os 2 doshas ou 3 doshas, enfim. Uma coisa que eu amo de paixão, que é o dinacharya, que é a rotina diária, que é o meu procedimento no meu dia, de acordo com a rotina do Ayurveda, desses doshas funcionando também, né, no dia, horários de pico de pita, de vata, de kapha. Então o que é mais bacana eu estar fazendo nesses horários e tal. E aí entra a parte terapêutica, onde a gente pode prescrever ou não algumas ervas, chás e tal, para a pessoa ir, né, melhorando, alinhando esses doshas, e é lá também na maca trabalhar. Então aí é a bianga, que é com óleo, do arta, naquele com pó, aquilo tudo que eu tava te falando, né? Sim. Pode ser o Shirodara, pode ser o Garshana, enfim, tem uma infinidade de processos terapêuticos que a gente oferece. Vocês viram que o assunto é mais amplo do que a gente imagina, e se a gente ficar aqui, eu não vou deixar a Darlene ir embora nunca mais daqui, eu vou ficar aqui por horas e horas. E aí você que tá em casa, você não vai ficar 1 hora assistindo esse negócio, vai falar assim, meu, eles falam pra cacete. E aqui a gente fala cacete mesmo, nem corta nem nada. Quem tiver interesse em se consultar com você, te acha aonde? Então, me acha aqui em Santos, né? Porque vem uma galera de Sampa, já veio, isso é muito legal. Então, me acha aqui em Santos, na Casa Satya. A Casa Satya é o meu espaço. Que fica onde? Fica na rua Joana Monte Bastos, 44. É aqui no Boqueirão. Boqueirão. É no Boqueirão, é bem pertinho lá da Casa de Saúde, entre a Bahia de Abreu e Armando Salles. É uma ruazinha simpaticíssima mesmo, é muito fofa, parece uma vilinha. É lugar uma delicioso. casa bem completa, onde você vai encontrar aulas de yoga, você vai encontrar terapia ayurvédica, um espaço para artes. Tem um ateliê para artes, principalmente a cerâmica, que é uma que outra ela é ceramista paixão. Também, gente. É uma delícia. Bárbara, ela é ceramista também. A Mariana Sá, ela é minha amigona. Nossa, mundo pequeno. Santos é um ovo de codorna. Eu brinco. Não é? O nosso tá bom, ainda que tá grande. O mundo é um kitnet. E tem também a comunicação não violenta, que eu acho que é legal, é um tema
pra gente conversar mais tarde. Aguarde. Aí tá vem... surgindo tanto tema a mais pra conversar. A comunicação não violenta também é muito a cara. E agora a gente vai começar também, muito legal, as meditações, claro. Todo o processo do yoga é meditativo e a gente tem também as práticas meditativas, mas agora em especial a gente vai começar as meditações zazen. Outro tema, ó. Porque a meditação zen budista... Esse programa vai ficar mais longo que Senhor dos Anéis e você vai ter que assistir inteiro todos os temas. Muito bem. Mas o intuito foi aguçar um pouquinho a tua curiosidade aí em casa e te levar um pouquinho mais de conhecimento. É o que eu costumo falar. Quanto mais você pensa que sabe, aí que você percebe que você não sabe de nada mesmo. Eu vou continuar conversando com ela aqui. Mas antes de você continuar conversando em off comigo, ai, meu Deus, eu quero mostrar, mas ao vivo, presentinho. Ai, meu pai. Porque é pra você começar a incorporar um pouquinho do Ayurveda na sua vida. Então vamos Todo lá. mundo que vem aqui em casa me incorpora em alguma coisa. O Bruno tá tentando me transformar em vegano. Ainda não conseguiu, que é um processo evolutivo muito Então vamos grande. lá. Ó, é bem estilo indiano, tá? Esse é o presentinho. Aí você pode abrir ou você quiser, já posso mostrar um eu vou abrir e vou mostrar rapidamente. tudo. Ó, na Índia, tipicamente é assim que eles dão presentinho. Embrulhado no jornal. Sério, não tô brincando. Pra todo mundo que quer levar presente agora vai ser só na forma só indiana. No jornal. Pode rasgar? Pode rasgar. Só cuidado que quebra. Ai, meu pai. Vai devagar. Tem outro presentinho aqui dentro, tá? Isso é pra começar o seu dinacharya, sua rotina diária. É muito legal. Conhece? Não. Então tá, isso aqui... Ai, que medo. Não tenha medo. Lâmpada do Aladim. Não, isso aqui é o Lota, que é para você começar a fazer o Jalanete, que é a lavagem nasal diária. Isso faz parte da rotina. Aí bota água morna com sal, que essa parte eu aprendi. Já sabe. E eu vou falar disso na aula lá de Ayurveda depois pra vocês explicar melhor. Eu vou pra aula com ela, já vou bem levar meu presente pra demonstrar pra todo mundo. E aí tem um outro presente que é, assim, um must do Ayurveda. A bateria também. acabou, a gente voltou, brotou uma caneca na mão, ó. Isso aqui é muita infância, Castelo Rá-Tim-Bum. Não Filho, vou falar pros meus filhos, olha Martinho, olha Ícaro, veja, acredita, olha, eu tomando chazinho. Tem gente, a gente fala de umas coisas hoje em dia que tem uma molecada que não sabe nem o que é. Não sabe. Você sabe o que é Google. Pesquisa, Castelo Rá-Tim-Bum, você vai descobrir o que é. E gente, super ayurvédico, olha, chazinho de hortelã, tá? Maravilhoso. Só ela, que eu tô bem no café. Ai, meu Deus, aumenta a vata. Tipo, a gente conversa isso em off, tá, amigo? Por favor. Olha. E com açúcar. Ui! Bom. Mas vamos lá pro presente? Voltando, eu ganhei presentes. Esse aqui você já viu, que deu tempo de a gente filmar. Que é pra fazer a lavagem. Que é muito legal, gente. E este daqui, aqui é tudo muito moderno, o meu zoom é assim, ó. Pode tirar o... Tirar o papelzinho. Pode tirar o papelzinho. Eu trouxe os meus também pra mostrar, que é o meu kit. Isto aqui é um tradicionalíssimo. Sabe o que é isso? Raspador de língua. Raspador de língua. Esse aqui é tradicional mesmo. Esse é pessoal, intransferível e meio que eterno. Porque o que acontece? Normalmente, quando a gente pede para as pessoas, no Dinacharya a gente fala isso, né? Pra a pessoa raspar a língua todo dia. Aquela coisa, acordou, tomou um copinho de aguinha morna para mobilizar as toxinas do primeiro passo, né, da digestão, que é a boca. E raspa a língua, tira, porque você vai acordar, você olhou no espelho, você vai ver que tá com um pouquinho de saburra. Quando você começa a ter uma conexão maior com a Ayurveda, você começa a observar se você tá com muita toxina ou se ela tá bacana, como é que tá. Então, esses são fantásticos de inox. Então limpou pra sempre, porque aqueles de plástico de farmácia não são legais. Né? Olha, juro, eu recomendo para as pessoas que me procuram para o Ayurveda que se não achar o de inox, eu prefiro que use uma colher só para isso, uma colher na parte muito melhor. Muito melhor. Uma colher com a parte côncava, você pega uma colher de sobremesa normalmente, deixa ela para esse fim, com uma colherzinha baratinha, só para esse fim, do que usar aquilo de plástico. Porque senão aquilo é que nem escova de dente, tem que descartar. Sim. E aí vamos pensar, né, numa questão de que, poxa vida, quantos eu vou descartar no meio ambiente? Olha a sustentabilidade, que é outro tema bem legal. Super, né? Então tem tudo a ver com
yoga. Então esse é um kit presente. Pra mudar a minha vida mesmo. Primeiros passos do Dinacharya, tá bom? Começar a tomar sua aguinha morna, começar a fazer suas lavagens nasais. Acho que eu preciso ir na Casa Satya, passar e raspar a língua. por um diagnóstico. Olha, o meu tá aqui usadinho, eu trouxe também pra mostrar. E quem quiser, é só me procurar que eu vendo os kits lá, tá bom? Tem tudo na Casa Satya, gente. Nossa, nem tudo. Mas tem eu. Tem ela. Tem eu sou tudo. Que ela vai te dar todas as dicas pra você encontrar o seu equilíbrio. Muito bom. É isso aí. Obrigada. Obrigado por ter vindo, por ter aceitado vir. Delícia! Conversar com a gente. Delícia. A gente poderia ficar aqui por horas e horas e horas, mas agora você me desculpa que... Ó, beijo, tchau, vou ali limpar minha língua. Adorei! Eu agradeço o Fê aí que tá por trás. O Fê tá de câmera hoje. De câmera. A Andréia, a gente tem uma amiga que faz parte também, a Sim. Andréia, mas ela tinha compromissos hoje e esteve ausente. Andréia, perdeu, ó. Perdeu não. Ó. Gente, brigadão. Obrigado. Valeu. E até o próximo programa. Tchau, Tchau, tchau. tchau.